Olá, pessoal! Eu sou a professora Maureen e vamos iniciar o estudo da computação gráfica, com alguns conceitos teóricos super importantes. Compreender os equipamentos e os recursos que cercam a computação gráfica nos permitirá escolher, então, a melhor forma de otimizar a sua aplicação. Mas o que é a computação gráfica, afinal? Genericamente, nós podemos dizer que é um conjunto, de métodos e técnicas computacionais voltados para a matemática, para a representação de forma gráfica. Essa representação de forma gráfica do quê? Do mundo real, de objetos do mundo real. A criação de uma representação gráfica, ela é baseada em um modelo interno do mundo que a gente quer representar e um conjunto de transformações para que este modelo possa ser efetivamente representado em um dispositivo de saída, como por exemplo em monitores de vídeo. Historicamente, a ideia de representar graficamente modelos do mundo real teve início com a necessidade, de usar alguma ferramenta que fosse capaz de substituir a prancheta de desenhos. Surgiu então o projeto auxiliado por computador, abreviadamente podemos encontrar como CAD, Computer Aided Design. É claro que as primeiras representações do mundo real não foram exatamente como vemos hoje em dia. Na verdade, os primeiros dispositivos eram displays vetoriais, com algumas características que nem passa pela nossa mente hoje em dia, como por exemplo a não existência de memória de vídeo ou o fato de cada objeto ser desenhado separadamente pelo canhão de vídeo. Não se preocupe com esses termos, displays vetoriais e canhão de vídeo, que ficarão mais claros ao final desta aula. Com isso, não existia ainda o conceito de pixel. O canhão ele precisava redesenhar a cena repetidas vezes. Esse tipo de problema motivou a criação de um conceito novo na época, de display file, que nada mais é do que uma lista de todos os objetos que são constantemente redesenhados na tela. O tempo passou rapidamente desde a primeira representação gráfica lá em meados dos anos 50 e hoje é amplamente utilizado em diferentes áreas, como por exemplo CAD, CAM e CAI, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing e Computer Aided Engineer, que são mais voltados para a área industrial e de engenharia, como a construção civil e modelagem de peças, por exemplo. E trouxe também o conceito de modelo gráfico interativo. Esse conceito permite que o usuário interaja com, por exemplo, botões, mouses e menus. Também podemos pensar na área de simulação, que vai da área científica ao entretenimento, onde algumas situações perigosas, onde colocam a vida das pessoas em risco, como efeitos especiais ou simulação, podem ser melhor controlados. Além disso, nós podemos lembrar aí de usinas nucleares, os processos, e também presente aí na cartografia e na medicina, com simulação, por exemplo, de uma operação de um paciente. Porém, para que todo esse avanço possa chegar em nossas casas, primeiro nós temos que fazer uma análise da representação desses dados gráficos. E como eu já falei anteriormente, eles podem ser vetoriais, quando os dados são representados por pontos coordenados e linhas, que são capazes de ligar esses pontos formando um objeto, e matriciais, que é o conceito mais conhecido por estar mais relacionado aí à ideia de pixel. Nesse caso, no caso de uma representação matricial, nós temos uma matriz de pontos no espaço e a cada ponto é associado um atributo de intensidade. Esse atributo de intensidade ele vai permitir a visualização de diferentes cores, que caracterizam então a representação do objeto. Em uma primeira divisão, vamos pensar em equipamentos de entrada de dados gráficos. Esses equipamentos podem ser diferenciados em dois tipos de coordenadas: coordenadas relativas e coordenadas absolutas. Para a representação vetorial, nós temos como exemplo de coordenadas relativas o mouse e o joystick. E podemos citar aí o teclado e touchscreen, até mesmo as mesas digitalizadoras que utilizam então coordenadas absolutas. Em relação à representação matricial, não é bem essa divisão por coordenadas que a gente observa, mas alguns equipamentos que usam essa representação
São os digitalizadores digitais, né? A partir de um sinal de TV, por exemplo, vai gerar uma matriz de pontos em um monitor de vídeo. Os scanners, que são baseados na absorção de luz, e filmes scanners. Então, esses são exemplos, então, de representação matricial. Outra coisa interessante é que parte do hardware responsável por fazer essa representação, né, a representação dos recursos gráficos, são bem diferentes dos processadores que tratam apenas operações matemáticas, como é o caso das CPUs. Pois o que acontece, na verdade, é que o hardware ele precisa ser mais potente, né? Porque ele vai administrar complexidade um pouco maior do que simplesmente essas operações matemáticas, porque a visualização ela é bem mais complexa e muito mais dinâmica, né? Então, nesse caso, né, os computadores gráficos eles vão necessitar, além de uma CPU, módulos dedicados, que são exclusivamente para gerenciamento desse dispositivo de visualização. Em relação aos equipamentos de saída, os mais utilizados são os plotters, que é mais voltado para engenharia, né, para representação de projetos, e os terminais de vídeo que a gente é mais costumeiramente aptos a visualizar então representações gráficas. Para o nosso estudo, nós vamos nos concentrar então na representação em terminais de vídeo. A gente vai entender então alguns princípios que vai facilitar na hora de nós criarmos as nossas representações. A origem dessa representação ela está relacionada ao desenvolvimento de CRTs, que são, na verdade, CRT é Cathode Ration Tube, que são os tubos de raios catódicos, e a base de funcionamento desses CRTs, que ele é o funcionamento das antigas TVs, né? O funcionamento dele é bem simples. Então, quando eu tenho um cátodo, e esse cátodo é aquecido, ele vai emitir um feixe eletrônico. Esse feixe eletrônico ele é focalizado por um conjunto de lentes e então ele é acelerado. Quando ele incide sobre uma superfície do tubo, essa superfície ela precisa ser recoberta por fósforo, o ponto que é bombardeado pelos elétrons, ele vai emitir uma luz. A associação dos pontos acesos vai formar então a imagem que a gente costuma ver na TV. Dentro do tubo tem algumas bobinas, né? Essas bobinas que são simplesmente enrolamentos de cobre, elas são capazes então de criar campos magnéticos dentro do tubo. E os feixes de elétrons respondem aos campos. Um conjunto de bobinas cria um campo magnético que move o feixe de elétrons verticalmente, ao passo que o outro conjunto move o feixe horizontalmente. Esse controle de tensão das bobinas posiciona então o feixe dos elétrons em qualquer ponto da tela. Em relação às características, né, dos terminais de vídeo, são três características que são importantes, que nós temos que estudar. Uma delas é a resolução desse terminal, né, que na verdade é o número de pontos distintos que podem ser acesos, e depende da capacidade, né, do sistema computacional que vai gerenciar o display. Uma outra característica é o que a gente chama de aspect ratio, que na verdade ele é uma relação entre a resolução horizontal e a resolução vertical também desse terminal de vídeo. E, finalmente, a persistência do fósforo, né? Então, a capacidade desse elemento químico de reter a luminosidade. Por último ainda, mas não menos importante, né, o que a gente chama de sistema de deflexão, que é um controlador, né, que vai controlar o esboço que vai ser produzido na tela. No próximo vídeo, nós vamos então continuar esse assunto sobre processadores gráficos e vamos entrar então no assunto de métodos de varredura de tela. Aguardo vocês. Até mais!